Olá, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre logística hospitalar, tá? O que é logística hospitalar? Vamos seguir aqui no texto, tá? Atualmente, né? Vamos voltar aqui no texto. Atualmente, a logística configura-se uma função essencial no ambiente hospitalar, através dos processos de aquisição, movimentação e distribuição. Percebe-se que o gerenciamento logístico, organizações hospitalares, deve ser realizado da forma que ocorra a satisfação do interesse do cliente final, os pacientes. Carol, é só em hospital isso? Não. E isso aplicável em todos os cursos da saúde. Vamos lá. Técnicas mortuárias, o pessoal de tanatopraxia. Independente aonde se trabalhe, se é numa clínica, se é na recepção de uma funerária, se você trabalha com a parte de ornamentação ou se você trabalha na parte de transporte como agente funerário. Se você não tiver a organização logística, você vai ter um mau atendimento, tá? Como isso, Carol? Por exemplo, na clínica de tanatopraxia, o tanatopraxista precisa de, querendo ou não, instrumentos necessários para a realização da tanatopraxia, precisa de algodão, muitas vezes fazer uma reconstituição cadavérica, precisa de serragem, né? Que precisa de líquidos, né, para o embalsamento do corpo e a conservação. Se isso o tanatopraxista não passar para a administração da clínica que tal material está faltando, isso fazer está faltando não, que está acabando e que vai faltar para os próximos procedimentos, comunicar a administração do hospital e da clínica, e a clínica em contrapartida não atender essa demanda, o que vai acontecer? O tanatopraxista ele não vai conseguir fazer um procedimento adequado e o cliente, né, que é o parente do morto, não vai estar satisfeito com o resultado final, da forma que às vezes o corpo está projetado no caixão. Se você é um florista, né, trabalha na sua carreira de tanatopraxista, você trabalha com flores, é a parte de florista, né, da parte de ornamentação do caixão. Se a funerária não fornecer flores suficiente, papel picado, serragem para compor o corpo, né, para compor a parte de ornamentação, como você vai fazer uma boa ornamentação do corpo, né? Se você trabalha, vamos agora falar de outro, a parte de imobilização ortopédica. Se o hospital e a clínica não tem tala, não tem faixa, não tem gesso, como é que você faz uma imobilização ortopédica? Se você trabalha como auxiliar de laboratório e você precisa de equipamentos para a impressão dos exames, como por exemplo, que isso é fundamental, né, uma impressora, até mesmo um computador, né, um notebook para fazer a digitação do exame, como você vai transmiti-lo? Se o notebook ou o computador está quebrado, como você reflete a análise para o médico? Se você é um farmacêutico, trabalha como auxiliar de farmácia, está fazendo curso de auxiliar de farmácia, se a farmácia que você trabalha não te dá o que é essencial, remédios, para você distribuí-los na sua estante, na sua prateleira, e você organizá-lo no seu estoque, como você vai transmitir, às vezes, naquela farmácia popular ao paciente, sendo que vamos supor, tem vários pacientes cadastrados que fazem tratamento de câncer na sua farmácia do SUS. Você, como auxiliar farmacêutico, é responsável pela solicitação do pedido e pela logística de armazenamento desse medicamento.
Se você não faz o pedido ou você faz e não há compra desse medicamento pela gestão da farmácia, como você vai fazer a distribuição aos seus pacientes de câncer? Então, ou seja, a logística, o que é logística? É a distribuição, né? Você depende de um trem para completar o serviço. Vamos para o segundo parágrafo. À medida que o grau de complexidade em que as pessoas se encontram em ambientes hospitalares aumenta, maior será a necessidade de rapidez de respostas por parte do hospital, principalmente no que se refere ao fornecimento de insumos necessários à recuperação dos pacientes. Um erro no gerenciamento ou a demora na entrega dos suprimentos põe em risco a vida das pessoas que necessitam de determinados medicamentos ou serviços, com o objetivo de otimizar o uso de recursos financeiros a fim de oferecer atendimento de qualidade. Veja lá, vamos entrar na questão de mobilização ortopédica. Se eu não tenho tala, se eu não tenho gesso, só tenho faixa, como eu engesso muitas vezes um braço que está fraturado? Estou colocando em risco, né? Às vezes uma fratura exposta, né? Se não for bem engessado, se não for ali bem tratado, né? Enfim, se não tiver os suprimentos necessários, aquilo pode se contaminar. Referente ao pessoal de laboratório, auxiliar de laboratório, análises clínicas, se não tiver notebook para digitar o resultado, o notebook estiver quebrado, eu não tiver uma segunda opção, como eu faço para digitar o exame e aquele exame emergencial der um pau no notebook na hora que você for digitar, que a biomédica te passou o resultado? E aí, como é que fica? Pessoal de farmácia que tem seus pacientes credenciados e não chega o medicamento dele, a partir do momento que não tem medicamento para aquele tratamento daquela doença, eu ponho em risco a vida dela também. Bom, vamos continuar. Fatores da logística hospitalar. Gestão de estoque. Entrada e saída de medicamentos. Organização interna. Classificação dos medicamentos A, alto risco, B, médio risco e C, baixo risco, tá? Isso é mais para o pessoal também de farmácia, tá? E o pessoal da área de enfermagem, muitas vezes, que aplicam medicamentos, né, intravenal, né, ou intramuscular, que precisam dessa classificação, né? E o pessoal o pessoal de farmácia, né, faz a gestão de estoque, que faz a distribuição, também tem que ter isso na ponta da língua. Gestão de compras hospitalares, mas nada também impede de você ter um técnico em mobilização ortopédica, você ter um auxiliar de farmácia, um auxiliar de laboratório e trabalhar na parte administrativa de um hospital realizando compras e pedidos. Não tem um porquê, nada te impede, tá? Gestão de compras hospitalares. O processo de aquisição tem a finalidade de obter matérias-primas para o processo produtivo do hospital, os quais podem ser componentes, acessórios ou serviços. As compras podem ser consideradas uma decisão estratégica, pois envolve custo, qualidade e velocidade de resposta, gerando impactos globais. O que seria isso? Vamos supor que existe um medicamento Y, tá? No qual é um custo muito alto para o hospital. Numa tomada, né, de decisão, né, numa licitação, numa pesquisa, é observado que aquele medicamento possui o genérico e o similar. E observa-se que o efeito, né, o efeito custo-benefício dele, né, da compra desse outro medicamento genérico ou similar, vai reduzir muito o custo para o hospital. E aí, com o mesmo valor, o hospital, de vez comprar 50 medicamentos, ele consegue dobrar, ele consegue comprar 100 medicamentos. E aí, a compra e a aquisição daquele genérico ou daquele similar através do laboratório Y, pela redução de custo, tá? Vamos lá.
Resultados. O sistema de compras existente no hospital pesquisado é descentralizado. Os setores de farmácia, manutenção e patrimônio, higiene, hotelaria e nutrição possuem autonomia para a realização de compras de acordo com as suas respectivas áreas. O setor de almoxarifado realiza as demais compras. O que significa isso? Vamos supor, eu tenho a farmácia interna num hospital. Eu tenho o pessoal a parte mortuária do hospital. Eu tenho a parte hospitaleira, né, que é a parte de hotelaria do hospital. Eu tenho a nutrição do hospital, que muitas vezes é terceirizada. Tenho o pessoal de higiene e segurança, que muitas vezes também são terceirizados, tá? Independente do consumo que eles tenham para gerenciamento da sua atividade, a compra é descentralizada. O que significa isso? Não precisam todas as áreas solicitar no mesmo setor, no mesmo almoxerife, para a compra daqueles insumos. Cada setor vai ter a sua autonomia para a realização dos procedimentos. Tá legal? Compras rotineiras. Esse processo compreende as atividades necessárias para a realização de compras de medicamentos mensalmente, os quais incluem medicamentos listados na curva A, B, C, adotado como ferramenta de gestão de estoque. Ou seja, eu sei que o hospital já tem uma compra rotineira. Todo mês eu preciso comprar 1.000 agulhas. Então é um pedido contínuo no qual meu fornecedor ele já me fornece até mesmo sem o pedido, tá? Não precisa, muitas vezes não precisa nem passar o pedido que o fornecedor já entrega, né? Porque é um pedido rotineiro. É lógico que o pedido tem que existir até mesmo para ter nota de faturamento e comprovar o gasto, né? Mas muitas vezes pode passar batido, né? É um pedido rotineiro e muitas vezes até o fornecedor já entrega, fala, faltou você passar o pedido de tal coisa que você esqueceu. E aí o almoxerife, né? A pessoa de compras responsável daquele setor acaba passando depois o pedido para complementar, né? Compras de alto custo. Compreende as atividades de compra de medicamento da curva A, que são os medicamentos que nós vemos acima de alto risco, na classificação ABC. Esses medicamentos geralmente são mantidos em estoque uma quantidade menor, já que podem não ser tão utilizados e possuem custo alto de aquisição. Compras emergenciais. Esse processo consiste nas atividades de suprimento em caráter de urgência de medicamentos que sofreram alterações inesperadas de consumo. Essas alterações ocorrem quando o estoque chega mais rápido ao nível de segurança. Vamos lá, gente. Por que a gente tem que ver sobre essa parte de logística de medicamento? Não é só um medicamento, mas na questão de uma clínica de tanatopraxia, tem alguns elementos utilizados que também entra na curva ABC, né? Há coisas que você utiliza mais e há coisas que você utiliza menos, tá? Isso em geral. Nós precisamos ter consciência de como acontece a administração hospitalar, porque você pode tanto atuar na questão da gestão hospitalar. Vamos supor que você é um técnico em mobilização ortopédica, tá? Existe, como eu já falei em alguns vídeos anteriores, uma discussão referente querendo ou não, a autonomia do órgão, né? Não ser gerenciado pelo pessoal da enfermagem. Então, se houver, né, o técnico em mobilização ortopédica, ele não é mais, né, ele não na sala de mobilização, o auxiliar e o técnico de enfermagem não tem mais vez. A briga agora é pelo gerenciamento da sala e do técnico de enfermagem, que não ser do enfermeiro padrão, ser apenas do médico ortopedista, né? Ou de um outro técnico em imobilização ortopédica que gerencie as salas e os técnicos que entram de plantão. E se isso vir a acontecer através da regulamentação,
né, que o órgão já abriga já há um tempo, vai existir uma compra referente ao setor de técnico e mobilização ortopédica que vai ser diferente, vai ser um órgão que vai ter autonomia, né, dos outros setores dos hospitais e vai ter o próprio consumo, né, dos seus insumos. Tudo bem? É só um exemplo. Empréstimos de medicamentos. Isso acontece até mesmo na rede do SUS. Às vezes acontece, por exemplo, usa-se 1.000 soros por mês, 2.000 soros. De repente acontece alguma coisa, por exemplo, agora o surto da Covid. Mais pessoas internadas, mais pessoas que necessitam de soro para tomar medicação, e aquilo que um hospital usava 2.000, ele começa a usar 6.000. Se os outros hospitais da rede do SUS tiver soro em estoque, o hospital empresta, na próxima compra faz o pedido e repõe o soro consumido dos outros hospitais. Isso é normal, tanto é que está. Este processo compreende nas atividades necessárias para solicitação e recebimento do medicamento em falta, através de hospitais parceiros. A análise dos resultados, conforme apresentado anteriormente, os processos mapeados, formulou-se esse fluxograma. Olha só, na rede privada também acontece, por exemplo, é um hospital credenciado, vou falar um fato que eu tive conhecimento. O hospital credenciado da rede da Mil. Uma criança teve um problema de saúde, no qual ela não parava de sangrar, sangrava pelo nariz, pelos olhos, pelo ouvido e pelas partes íntimas. Entrou no pronto-socorro, fez todos os exames e verificou que o sangramento dela ela estava tendo como se fosse uma rejeição interna, né? Ela estava sangrando pelo fato de baixo número de plaquetas. Então o hospital não tinha essa bolsa de plaquetas. Ele pediu para a rede da Mil, no qual a criança era conveniada através dos pais, e a rede Amil, dentro dos hospitais próprios da Amil, investigou qual local tinha alguma bolsa de plaqueta, porque era um final de semana e não tinha como efetuar uma compra de bolsa de plaqueta de última hora. Foi emprestado de um hospital parceiro, tá? A criança estava num hospital da Zona Leste. Foi emprestado de um hospital parceiro do extremo da Zona Sul, tá? Então, isso é muito interessante do que pode acontecer. Com isso, as células se desestabilizam e passam